Bem, hoje a gente vai revisar um pouco dos casos especiais no que diz respeito ao uso da vírgula. Na aula anterior a gente trabalhou por alto a questão dos casos especiais, sem apontar de forma explícita as regras. Hoje nós vamos mostrar duas regras que trabalham bem explicitamente, diretamente, com esse uso especial da vírgula antes do i, dessa vogalzinha aí que vai se apresentar ligando uma oração à outra dentro do período. Nesse caso, esse i vai ser uma conjunção. Então, nós vamos ver os dois casos especiais onde aparece a vírgula antes do i. Nas regras anteriores, lá das aulas anteriores, as regras disseram que não se usa a vírgula antes do i, do ou e do nem, não é isso? Mas apresenta nesse caso um caso ou dois casos especiais onde a gente usa essa vírgula antes do i. Vejam só, quando o período apresentar orações com sujeitos diferentes ligados pelo i. É claro, nós vamos trabalhar com esse i. Então, período, ele se classifica em simples e composto. O período simples é quando só tem uma oração, sabendo que cada oração tem seu verbo. E o período composto é aquele que apresenta mais de uma oração. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com o período composto, ok? Então vejam só, repito, quando o período apresentar orações com sujeitos diferentes, nós vamos ter período e dentro desse período várias orações com sujeitos diferentes ligados pela conjunção i. Por esse izinho, essa vogal. Vejam só no caso do primeiro exemplo. O homem escreve e a mulher lê. Nós temos um período composto, porque dentro desse período nós temos duas orações. A quantidade de verbo que apresentar um enunciado é a quantidade de orações, desde que não seja uma locução verbal. No caso aqui não temos locução. Então, a primeira oração é: o homem escreve. Tem o verbo escrever. A segunda oração: a mulher lê. O verbo é ler. Então nós temos a primeira oração e a segunda oração dentro de um único período, que esse período nós vamos chamar de período composto. Por quê? Porque ele tem mais de uma oração, ok? Na primeira oração, o sujeito é o homem. Na segunda oração, o sujeito é a mulher. Então, essa oração tem um sujeito diferente da outra oração. A primeira oração, o sujeito é o homem. A segunda oração, o sujeito é a mulher. Ligado pelo i. Nesse caso, nós temos um período com orações de sujeitos diferentes. Toda vez que um período apresentar esta forma, nós temos uma vírgula antes do i. Fica: o homem escreve e a mulher lê, com a vírgula antes do i. Muitos consideram esse caso facultativo. O que é o caso facultativo? É que a gente pode ou não usar a vírgula, mas para os mais cultos, quando se usa a vírgula, se faz necessário esse uso. Mas se você deixar de usar a vírgula, fica: o homem escreve e a mulher lê. Também poderia. Mas seguindo a regra da gramática mais aproximada do cultismo,
da sapiência das pessoas, essa vírgula se faz necessária. Ok? Por quê? Porque nós temos um período com duas orações e cada oração tem um sujeito diferente. Ah, professor, mas só tem, nesse período, só tem duas orações. Pode ter tantas orações queira. O importante é que seja ligado por I e que essas orações tenham sujeitos diferentes. Vamos ver o outro caso. O outro caso tem eu leio e você escreve e ela recebe. Nós temos três verbos. Qual é o primeiro? Leio, do verbo ler. Escreve, do verbo escrever. E recebe, do verbo receber. Se nós temos três verbos, nós temos três orações. Qual é o primeiro? Eu leio. Primeira oração. Qual é a segunda? Você escreve. Segunda oração. Qual é a terceira? Ela recebe. Terceira oração. Então aqui, primeira oração. Aqui, segunda oração. E aqui, terceira oração. Ok? Então, se nós temos três orações, nós temos um período composto. E observe que esse período tem três orações e cada oração apresenta um sujeito diferente. Primeira oração, o sujeito é eu. Segunda oração, o sujeito é você. E a terceira oração, o sujeito é ela. Então, nós temos um período composto apresentando orações com sujeitos diferentes, ligado pelo I. Então, a regra diz, quando o período for composto, formado por orações de sujeitos diferentes, ligado pelo I, o I recebe uma vírgula antes dele. Então, antes desse I, tem uma vírgula. Ah, professor, mas você acabou de dizer que é um caso facultativo. O é. Você pode deixar sem vírgula. Eu leio e você escreve e ela recebe. Mas realmente, de uma forma mais compreendida, mais aproximada da regra do caso especial, coloca-se o I antes da vírgula. Quando você coloca o I antes da vírgula, você está fazendo uma demonstração que está por dentro das regras gramaticais no que diz respeito ao uso da vírgula. Ok? Então, usem, que fica mais convincente. Então, esse caso, aqui tem duas orações, aqui tem três. Mas poderia ser 4, poderia ser 5? Poderia, desde que elas sejam ligadas pelo I. Por que esse I é uma conjunção? Ela é uma conjunção porque está ligando uma oração à outra. Se ligar só uma palavra a outra, não seria conjunção, seria uma preposição. Porque quem liga uma oração à outra é uma conjunção. No caso do I, é uma conjunção aditiva. Ela soma I. Ok? Esse é o primeiro caso. Quando o período apresentar orações com sujeitos diferentes, ligados pelo I. Vamos para o segundo caso. Também a vírgula antes do I. Quando o I se apresentar de forma repetida nos períodos. Continua sendo períodos, viu? Período composto. Vamos ver no primeiro exemplo. O menino fala, canta, anda e volta. Então vejam só que nesse caso tem sujeitos diferentes. Nesse caso não, é um só sujeito. É um só sujeito. Quem é o sujeito? O menino. Aqui é o sujeito. O menino. Então ele faz tudo isso. O menino fala, o menino canta, o menino anda e o menino volta.
menino fala, menino canta, menino anda e menino volta. Então, vejam só que nós estamos fazendo a repetição do I. O menino fala, e canta, e anda, e volta. Então, vejam só, fala, vírgula, canta, vírgula, volta, vírgula. Então, toda vez que o I se apresentar de forma repetida, nós vamos usar a vírgula antes dele, ok? Então, eu quero lembrar o seguinte, aqui na frase solta, você está vendo uma repetição do I, mas cuidado, dentro das nossas produções, principalmente da dissertação, não se deve fazer isso, porque lá tem uma regra que diz, evite repetição frequente. Você não pode ficar repetindo. E aqui está sendo repetido. I. Nas produções, nos nossos textos, nós não podemos fazer isso. Porque nós estamos cometendo um equívoco, um erro dentro das nossas produções. Estamos fugindo a uma norma, a uma regra. Não se deve fazer esse tipo de repetição nas nossas redações. Lembre bem, ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Quem é o sujeito? Eu. Aqui é o sujeito. Eu escrevo, eu leio, eu escrevo novamente e eu leio novamente. Que aqui é reescrevo e aqui é releio. Então, vejam só. Eu escrevo, eu leio, eu escrevo novamente e eu leio novamente. Você vê que há uma repetição do I. E o sujeito é o mesmo. É um só sujeito praticando todas essas ações. E essas ações, leio, escrevo, leio, escrevo e leio novamente, elas estão sendo ligadas pelo I. O I está sendo repetido. Se o I for repetido, para que haja mais uma coerência, um entendimento mais perfeito, e para que sigamos esses casos especiais, a regra, dentro do caso especial, nós vamos usar a vírgula. Antes do I, eu escrevo, vírgula. Eu leio, vírgula. Eu escrevo. Então fica assim. Eu escrevo e leio, e escrevo e leio. Então observe que nós temos o I repetido. Quando o I se repetir, ele tem que ser apresentado após uma vírgula. Ou seja, antes desse I tem que ter uma vírgula. Então esses são os dois casos especiais que nós devemos levar em consideração no que diz respeito ao uso da vírgula. Primeiro, quando o período apresentar orações com sujeitos diferentes, períodos com orações de sujeito diferente, e ainda quando o I se repetir frequentemente, ok? Antes desse I tem que ter uma vírgula, ok? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ver atividades para praticar o uso tanto especial da vírgula, quanto os outros usos que nós trabalhamos semanticamente seguindo regras gramaticais, ok? Por hoje só.